Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tudo bem por aí? Seguimos aqui na nossa trajetória, estudando aspectos essenciais da vida, no contexto da reencarnação. É o título da segunda parte do capítulo 7 desse fabuloso O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje nos debruçaremos sobre a questão da lucidez ao início da volta à matéria, ao início da reencarnação. O espírito passa pelo que em André Luiz é chamado de miniaturização. O corpo espiritual se reduz para melhor viver a condição do seu corpo físico, que é claro, no decorrer da gravidez, se miniaturiza muito, ao ponto de, ao início da concepção, ser um óvulo fecundado, uma célula, depois se multiplicando pelos diferentes estágios do desenvolvimento fetal, mas ao início uma célula, depois muitas células, mas muito reduzido. E essa miniaturização tem efeitos sobre a lucidez, sobre o espírito. É isso que é dado com mais detalhes na série fabulosa de André Luiz. E aqui nós temos uma noção rápida, mas uma noção importante a respeito desses primeiros estágios da vida e a lucidez do espírito. Vamos nos debruçar sobre isso? Esse é o nosso estágio, esse é o nosso assunto de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, para esse estudo. Conhecermos a vida, conhecermos a nós mesmos, conhecer as leis de Deus, é um assunto único, é um assunto integrado. E nós vamos nos aprofundando nesses aspectos fundamentais da vida, retomando a nossa vida na matéria desde o início. Então o processo de reencarnação começa por essa miniaturização do corpo espiritual, o que funciona para o espírito como uma roupa muito apertada, que limita demais os movimentos do seu usuário. É como uma casa muito pequena, sem janelas, uma roupa menor do que o corpo do seu ocupante, situações muito limitantes que reduzem demais a compreensão do espírito. Então, desde a gravidez, a compreensão do espírito fica muito reduzida nesse meio tempo. Vamos ver o que os espíritos respondem, vamos ver o que o Kardec pergunta a esse respeito e a resposta dos espíritos, para avançar nessa compreensão. Vamos lá? Questão número 351 e 352. Na 351, Kardec pergunta assim: no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades?
Está ele ao domínio da situação? A resposta é mais ou menos. Isso vai depender do tempo que ainda lhe falta para nascer. Uma vez que ele ainda não está encarnado, está apenas ligado ao corpo físico. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo-o de que chegou o momento de reencarnar. Então, desde a concepção, acontece uma perturbação do espírito, fruto daquele processo indicado em André Luiz pelos instrutores como de miniaturização do corpo espiritual, gerando essa perturbação que eles falam aqui, advertindo-o de que chegou o momento de reencarnar. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Porque as ligações do espírito ao corpo também vão crescendo. De início, essa ligação é descrita aqui pelos espíritos, que ele apenas possui uma ligação com o corpo físico. Mas essa ligação se aprofunda e se multiplica, gerando a perturbação que a matéria causa. É algo parecido como um mergulhador que antes de entrar no mar usa vestes, equipamentos, pesos que vão reduzindo os seus movimentos, que reduzem a sua própria visão, que dificultam a sua respiração. Tudo isso exemplifica alguma coisa do processo da reencarnação, porque assim como o mar não é o meio natural do mergulhador, a carne não é o meio natural do espírito. E para se movimentar na carne, como um mergulhador para se movimentar no mar, precisa de adaptações, de condições, de situações que o limitam. Como um viajante do espaço e seu traje espacial, um mergulhador entrando no mar, uma pessoa que vai habitar os polos. Todos nós precisamos, ao sair de nossos meios naturais, de condições, vestimentas, equipamentos que, embora nos adaptem por um lado, cerceiam nossa liberdade, nossa compreensão, nossa visão de mundo por outro. E dizem aqui os espíritos, essa perturbação vai aumentando conforme se aproxima do nascimento e conforme a ligação entre o espírito e a matéria se aprofunda. Quanto mais ligado à matéria, maior a perturbação do espírito. Isso é fundamental para nós entendermos as limitações que todos nós vivemos, espíritos reencarnados, por essa ligação com a matéria. A matéria, o corpo, possui necessidades, possui limitações, direciona o espírito para uma série de necessidades com relação à alimentação, com relação à sexualidade, com relação aos impositivos próprios da matéria e do corpo. A respiração, a sobrevivência, o instinto vão cerceando e limitando a nossa vida, e isso é necessário, como nós veremos na sequência.
Nesse intervalo entre a concepção e o nascimento, continuam os espíritos, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo físico. Aquele estado de perturbação que nós vivemos durante as experiências do sono, de percepção limitada, de compreensão reduzida, são aqui comparados com o estágio do espírito nos primeiros momentos da sua vida material. À medida que a hora do nascimento, dizem eles, se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual deixa de ter consciência enquanto estiver encarnado. Quando retorna ao mundo espiritual, essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória. O que nos limita, em termos de lucidez, em termos de compreensão, em termos de memória do passado, é o próprio corpo físico. Como aquelas figuras já evocadas aqui na nosso estudo, de uma roupa apertada, de um equipamento pesado, de um meio estranho, tudo constrangendo a mente e a compreensão do espírito reencarnante. Questão número 352, Kardec pergunta assim: após o nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Não, respondem os espíritos. Ele as recupera gradualmente, não é imediatamente, mas gradualmente, à medida que os órgãos do novo corpo físico vão se desenvolvendo. Os próprios órgãos, o próprio corpo de um recém-nascido são muito limitados. Seus olhos não estão ainda capacitados a perceber tudo, seus ouvidos também não. E com o encaixe dele ainda não é pleno. Em André Luiz se deixa claro que o encaixe pleno do espírito ao corpo só ocorre aos 7 anos. Vejam vocês. Até lá, e ainda mais logo após o nascimento, o espírito estará no corpo como um motorista num veículo novo, do qual ele ainda não domina o volante, os pedais, as alavancas, os relógios, tudo para ele é novo, e ele ainda precisa se habilitar, se habituar a todos esses controles para finalmente adquirir o comando do seu veículo. Então, o espírito, dizem aqui os amigos espirituais, recupera gradualmente a plenitude das suas faculdades à medida que os órgãos do corpo físico vão se desenvolvendo. Para o espírito é uma nova existência e ele precisa aprender a utilizar os instrumentos de que dispõe. Usam os espíritos as imagens que nós vínhamos trazendo aqui na nossa reflexão. As ideias vão lhe retornando pouco a pouco, assim como retornam para uma pessoa que desperta e vê que se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Diz Chico Xavier que especialmente os médiuns são seres interexistentes, mas, de alguma forma,
todos nós encarnados somos também seres interexistentes. Como aqui dizem os amigos espirituais, nós todos os dias visitamos o mundo espiritual através do sono, ainda que ligados ao corpo físico, já que o desligamento pleno representaria a morte. Nós, durante o corpo, nos afastamos do corpo físico e das suas influências e das suas limitações. E durante o sono temos vivências muito diferentes daquelas que desenvolvemos durante o dia, na vigília. Daí a riqueza de uma experiência relatada em todas as culturas por diferentes estudiosos. É a viagem espiritual, a viagem astral, o desdobramento, os nomes são os mais variados, mas trata-se de uma vivência especial que todos nós temos durante o sono, ainda que alguns de nós, ou muitos de nós, não se lembrem, não guardem consciência da experiência vivida. Mas todos, no afastamento, temos experiências singulares. Às vezes de outras vidas, com raras vezes até de próximas situações que enfrentaremos, há sonhos premonitórios, há vivências de vidas passadas, e há situações de viagens, por exemplo, como diz o termo viagem espiritual, onde vamos para outras situações, encontramos pessoas diferentes, às vezes em mundos superiores ao nosso estágio de desenvolvimento, às vezes em mundos inferiores ao nosso estágio de desenvolvimento. A experiência durante o sono depende muito da vibração, da sintonia com a qual mergulhamos nessa experiência de afastamento do corpo. Pessoas que assistem filmes de terror e depois dormem, pessoas que têm experiências impactantes, que se embriagam, que deixam sua mente ser dominada por imagens e interesses sexuais. Pessoas que brigam antes de dormir. São muitas as experiências nos momentos anteriores ao sono que determinam a qualidade, a experiência mesmo que viveremos no desdobramento, na viagem espiritual. Por isso são tão importantes as práticas que nós desenvolvemos antes do sono. Tanto devemos evitar filmes de terror, filmes pornográficos. Não necessariamente o sexo deve ser evitado, mas devem ser evitadas as experiências intensas, desequilibrantes ligadas ao sexo. Todo o universo sadomasoquista, todo o universo de dominação e de imposição, inclusive de dores a si e ao outro, que muitos desenvolvem na prática sexual, são inevitavelmente perturbadores. Brigas de casal, brigas familiares, tudo isso e mais o que aconteceu durante o dia tende a condicionar a nossa experiência a ser vivida após o sono.
para a chave para melhor nos harmonizarmos é a mesma chave que faz nos desarmonizarmos, como uma chave mesmo que, virando para um lado, tranca a porta, virando para o outro, abre a porta. Assim como todas as práticas de perturbação da mente gerarão um sono e uma experiência de desdobramento desarmônicas, a boa leitura, a música elevada, a prática da oração, tudo o que nos levar à harmonia, inclusive de uma relação sexual satisfatória e amorosa, vão nos permitir uma entrada no mundo espiritual muito diferente, muito elevada, muito mais harmonizada. E assim ocorre também com o processo da reencarnação. Os instrutores espirituais vão nos preparando para um bom mergulho na carne. E esse bom mergulho depende sim de um planejamento bem feito, de um entendimento e de um espírito emocionalmente preparado para essa importante experiência da reencarnação. Como foi dito aqui, desde a concepção, laços ainda precários se estabelecem entre espírito e matéria. Esses laços depois vão se multiplicando e se adensando, gerando limitações, um certo aprisionamento do espírito no corpo, que começa a fazer um processo reverso ao nascimento. Logo depois do nascimento, o espírito vai experimentando um desenvolvimento. Ele tinha ficado envolvido pela matéria e a sua mente, a sua lucidez vai experimentando após o nascimento um desenvolvimento a partir dos estímulos visuais, auditivos, afetivos, que recolherá da família, da mãe muito especialmente, após o nascimento. Dizem os espíritos aqui, as ideias vão lhe retornando pouco a pouco, assim como retornam para uma pessoa que desperta e vê que se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Então, são fundamentais essas figuras que nos possibilitam uma boa noção do que é o universo mental e espiritual do feto e do bebê recém-nascido. Sabemos que o ser na gravidez retoma, revive boa parte da sua existência animal anterior, já que o feto habita na água. Como a vida surgiu na terra? A ciência já reconhece que a vida surgiu na água. Adquirimos rabo e guelras como os primeiros seres das vidas primitivas apresentavam na água. Depois perdemos as guelras, perdemos os rabos, vemos os membros que eram quase que inexistentes, atrofiados, se desenvolverem,
A cabeça vai ganhando cada vez mais volume e vai o ser adquirindo contornos cada vez mais próximos de répteis e não de peixes como eram antes, depois de répteis, de seres parecidos com os símios, de símios cada vez mais parecidos com humanos, até que o feto está pronto para nascer e para transformar-se num bebê. Essa revivescência da trajetória da vida no corpo é fundamental para um reinício. Para a gente começar algo de novo, é preciso fazermos uma avaliação. Não é assim? Para termos um ano novo, precisamos avaliar o ano velho. Para termos uma nova experiência de trabalho, precisamos avaliar os acertos e os erros cometidos nas experiências anteriores. E assim nas relações conjugais, nas relações humanas em geral. Se não procedermos a essa rememoração, a essa reavaliação do que fizemos, as chances de termos uma nova experiência são muito pequenas, às vezes inexistentes. É da reflexão, da rememoração, que surge a proposição para o novo. Loucura, disse numa frase atribuída a Albert Einstein, é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Para termos uma nova vida, para termos um ano novo, para termos uma nova experiência conjugal, de trabalho, qualquer que seja, é preciso rever as nossas atitudes. E essa interexistência entre o que fomos e o que somos, entre a vida mais material e menos material, como ocorre na vigília e no sono, por exemplo, são fundamentais para que aos poucos o ser se torne capaz desse fazer de novo, desse nascer de novo, sem o qual não vamos ao reino dos céus, como Jesus ensinou a Nicodemos. Precisamos demais dessa experiência e precisamos demais agora mesmo, onde precisamos tanto nascer de novo, precisamos tanto de nascer para uma nova vida. Essa rememoração e essa reavaliação são imprescindíveis a todos nós. Passemos em revista o nosso passado, não para nos punirmos, nem para nos apequenarmos, nem para nos gloriarmos, mas para aprender e nos propor a mudar naquilo que for essencial. Boas avaliações, boas rememorações, para nós nascermos de novo em vida, comparando com o que foi necessário ao nascer de novo na matéria, nasçamos de novo em espírito. Pela boa vontade, pela reflexão e pela proposição a fazermos de novo. Oração, ação. Vamos renascer com Jesus, que é o nosso grande orientador da transformação e da mudança. Muito bom. Muito boa noite, Osório Simões, Cris Rodrigues, Rosa Nepomuceno, Adelaide Dias, Andréa Santos e Nirka Jazeira. Que essa reflexão de hoje nos ajude a esse nascer de novo tão imprescindível a esse momento. Estamos no momento, ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Façamos essa reflexão, essa reavaliação, desenvolvamos essa capacidade de nos
avaliarmos e nos percebermos. Porque é isso que nos dará a capacidade de fazer a mudança que nós tanto queremos, que Deus e Jesus tanto esperam de nós. Um grande abraço, paz e bem. Continuemos nessa trajetória de nascer de novo, juntos, em espírito, a partir do estudo do nascer de novo, juntos, na matéria. Grande abraço e até amanhã, 18 horas, estaremos juntos. Até lá!